Com muita frequência, certamente você já ouviu a citação do texto do profeta Isaías, capítulo 55, verso 11, que está escrito assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Geralmente se usa esse versículo de uma forma, eu chamaria um tanto positiva, no sentido de que o Senhor Deus ele vai salvar pessoas, ele vai restaurar vidas, ele vai converter corações. Com muita frequência se utiliza esse texto de uma forma muito positiva nesse sentido, mas você sabia que existe um lado, vamos botar entre aspas isto, né, negativo da palavra de Deus, que o propósito da palavra de Deus nem sempre é para salvar? É interessante, irmãos, porque aqui mesmo no livro do profeta Isaías, e que faz parte do seu chamado ministerial, o Senhor Deus o chama com um propósito um tanto quanto estranho aos nossos olhos e diferente daquilo que nós muitas vezes achamos. Nós geralmente entendemos que o chamado e a vocação de Deus, de um profeta, de um apóstolo, de um servo do Senhor, de um pastor, geralmente é para a salvação, é para pregar o evangelho, para que pessoas convertam-se e sejam salvas. Aliás, o propósito de todo o ministério pastoral é basicamente esse, né? Eu, como pastor mesmo, prego para que as pessoas convertam-se, tenham seus corações mudados, a sua vida transformada pelo Evangelho de Cristo. Mas é interessante que o mesmo profeta Isaías, nós encontramos isso no capítulo 6, quando da sua vocação, quando o Senhor Deus o chamou para o ministério profético, Deus o chamou com um propósito bem diferente, muito específico. Lá em Isaías capítulo 6, versículos, por exemplo, 9 e 10, o Senhor Deus o chama com a seguinte finalidade: então disse ele, vai e dize a este povo, capítulo 6 de Isaías, versos 9 e 10. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. E olha o que diz o verso 10, irmãos: torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Você já reparou no que Deus está chamando aqui, no que Deus está propondo ao profeta Isaías? Ele está chamando o profeta Isaías para que pregasse a palavra dele, mas que na sua pregação ele tornaria insensível o coração dos ouvintes do profeta Isaías. Ele iria tornar insensível os olhos, eles não iriam enxergar. O profeta Isaías iria falar da palavra de Deus, mas o propósito da sua pregação, o propósito do seu ministério para o qual o Senhor o designaram ou o chamou, é para que ninguém fosse salvo durante o seu ministério. E isso fica ainda muito mais forte, muito mais pesado, quando nós olhamos, por exemplo, dentro do contexto hebraico, do texto hebraico dessa passagem, que está numa forma que não existe no português, chamada jussivo. O jussivo sempre designa no hebraico a ideia daquele que demonstra um desejo, que demonstra o propósito e o desejo daquilo para o qual, no caso, o Senhor estava chamando. A ideia aqui é que Deus estava dizendo o seguinte: Isaías, você vai pregar a minha palavra, você vai anunciar o meu evangelho, você vai anunciar a salvação, clamar a este povo que se arrependa, mas eles não vão te ouvir. E a ideia do jussivo no hebraico, como está aqui no texto original, é a ideia de que o próprio Deus faria isso. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: Isaías, você vai pregar o evangelho, mas eu não vou querer que eles ouçam a tua voz. Eu não quero que eles compreendam a tua palavra, eu não quero que eles se convertam, como diz aqui a palavra de Deus no verso 10, ou que eles venham ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se convertam e seja salvo. Eu não quero que eles sejam salvos. Parece estranho, né? Mas esse era o propósito da palavra de Deus para aquele povo ali. Este é o propósito da palavra de Deus ao chamar o profeta Isaías. Algo muito semelhante, muito interessante ao que está lá em Mateus capítulo 13, nos versículos 10 até o 15, depois você pode ler aí, que era o propósito pelo qual o Senhor Jesus, sendo ele o Senhor da salvação, sendo ele o Salvador, o Deus soberano, ele falava por parábolas. Diz lá a palavra de Deus em Mateus capítulo 13, a partir do verso 10 até o 15,
Algumas pessoas questionaram ao Senhor por que ele falava por parábolas. E ele cita este versículo aqui, ele cita esse texto do profeta Isaías, capítulo 6. Ele diz, é para que as pessoas possam ouvir as minhas palavras e não entender, para que eles não compreendam a mensagem do Evangelho, para que eles não sejam salvos. Ali estava o legítimo Deus das Escrituras, presente em carne e osso, literalmente, na pessoa do Senhor Jesus, mostrando a sua soberania com o que diz respeito ao fato de que ele não queria que aquelas pessoas fossem salvas. Portanto, o Senhor Jesus demonstra em sua pregação e ao anunciar as parábolas que ele é o mesmo Deus que chamou o profeta Isaías. Eu não quero que eles se convertam, eu não quero que eles sejam curados e eu não quero que eles sejam salvos. Embora o evangelho que Jesus pregasse era o evangelho para a salvação. O evangelho que Jesus pregava era o evangelho para a conversão daquelas pessoas, mas aquelas pessoas teriam seus ouvidos, os seus olhos completamente tapados e fechados à verdade de Deus, e eles assim não se converteriam e não seriam salvos, segundo está lá em Mateus capítulo 13. Meus irmãos, este é o lado negativo do anúncio do Evangelho. E todo pregador da palavra, em certo sentido, tem esse ministério também. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, nos versículos 15, aliás, a partir do verso 14 até o 17, ele escreveu assim aos Coríntios: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A fragrância do seu conhecimento. Verso 15 de 2 Coríntios 2. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com aqueles, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, o verso de número 16, ele diz: para com estes, a quem ele anunciava o evangelho, cheiro de morte. E para com aqueles a quem ele também anunciava o evangelho, cheiro de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Ou seja, as pessoas ouviam o evangelho por meio da pregação do apóstolo Paulo, e o mesmo evangelho, a mesma palavra, a mesma mensagem que o apóstolo Paulo tinha, servia para uns como cheiro de morte para a morte e cheiro de vida para a vida. Mas o conteúdo era o mesmo. O conteúdo era o evangelho de Deus. Este é o lado negativo e ao mesmo tempo sempre positivo da palavra de Deus, porque a mesma palavra que nos salva, que nos muda, quando não aceita, quando não entendida, quando não praticada, quando não vivida, ela vai nos condenar. Ela serve de condenação para nós. Então, meus irmãos, isso fica uma lição muito importante para nós. Quantas mensagens da palavra de Deus você já ouviu? Quantas mensagens e quanto conhecimento você tem da palavra de Deus? Se esse conhecimento que possuímos, se essas mensagens que ouvimos não servem para mudar o nosso caráter, não servem para mudar as nossas vidas, o lado negativo da palavra de Deus, entenda, em termos de condenação, está sobre nós. Tomara possamos responder positivamente à palavra de Deus, muito mais quando ela nos ameaça, quando ela nos conclama ao arrependimento, quando ela nos chama a nos voltarmos para o Senhor Deus. Então que o Senhor Deus nos abençoe e nos faça bons ouvintes da palavra de Deus, porque o propósito da palavra de Deus para o qual ele designa nem sempre é para a salvação. Mas o Deus soberano que é, ele também tem todo o direito, como Deus soberano que é, de condenar também aqueles que o rejeitam para todo sempre.